Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos pintar uma tela com a esponja. Então eu peguei uma tela com a base cinza e respinguei um pouco de tinta spray branca, para ela ficar meio esbranquiçadinha. Eu dei jatinhos e deixei ela meio esbranquiçada. Se vocês quiserem também, vocês podem fazer uma base de qualquer cor que vocês quiserem. Pode ser branca, pode ser um begezinho, tá? Então pode usar a criatividade de vocês. Eu estou usando aqui um pedacinho de uma esponja de cozinha e eu estou esponjando. Essa técnica chama técnica esponjada. Então eu vou pegando a tinta, eu estou usando a cor preto, tá? Eu venho com a tinta preta e venho dando batidinhas. Ela é um pouco demorada essa tela para fazer, tá? E vocês usem luva porque também vocês podem sujar as mãos, as unhas de vocês. Então essa técnica é bem legal de fazer com luva. Eu vou fazer com a mão mesmo. Eu venho esponjando, ó, deixando ela bem cheia de tinta carregada em algumas partes, outras partes ela já vai ficando mais falhada. Vocês podem fazer vários formatos, vários esboços dessa tela, ela fica muito linda. E a gente vai trabalhando com a esponja levemente úmida. Percebam que eu molhei ali com o borrifador e aí eu venho batendo. Ela não pode estar encharcada, ela tem que estar apenas úmida, tá bom? Venho batendo e trazendo essa tinta para outras partes da tela. Percebam que eu estou limpando a minha esponja também, quando eu percebo que ela tá precisando de ficar mais limpa, e a gente vai fazendo os esponjados. Agora eu vou transferir um pouco aqui para ela ficar um pouco mais clarinha. Vou pegando a tinta dali, vou virando a esponja e vocês podem ter vários pedacinhos de esponja. Se vocês forem trabalhar uma tela grande, vocês podem trabalhar com uma esponja maior, tá? Vou trabalhar com essa esponja um pouquinho menor para que vocês possam ver que dá para fazer. Então eu fiz ali embaixo um pouco de preto, tô fazendo a união dessas cores, coloquei um leve foco aqui e a gente vai observando a tela e também a gente vai fotografando, tá? Ainda não é o momento, porque ela ainda está apenas no começo e eu venho esponjando essa tela aqui e transferindo a tinta de um lugar para outro. Quando a esponja está mais sem tinta, eu vou ali no branco. Quando eu quero lugares mais escuros, eu bato com mais tinta na esponja para que ela fique mais forte. Agora eu vou colocar a tinta Metal Color dourada aqui, esponjando um pouquinho por cima. Depois eu vou virar a tela para vocês verem que ela fica bem legal, feita assim, com várias nuances de dourado. Continuo aqui esponjando. Vou pegar uma esponja mais limpinha, tá? E agora eu venho aqui, ó, clareando e espalhando um pouquinho mais esse tom ali. Então, é uma paciência de ficar batendo mesmo a esponjinha. Mas fica um efeito incrível, vocês podem criar telas lindíssimas com essa técnica. Vou batendo, continuo batendo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês me ajudarem, para que a gente possa colocar mais vídeos aqui e vocês aprenderem e eu também crescer aqui no YouTube, tá? Nesse canal que eu tô fazendo especialmente para vocês que não são alunas ou para minhas alunas que também querem uma variação, uma técnica diferente, uma inspiração. Na verdade, não é técnicas, né? São variações das técnicas, mas esse canal foi feito para você. Então, curta, compartilhe, porque ela vai ajudar a chegar a mais pessoas.
Vou com a tinta Metal Color agora, ó, já subindo um pouco. Perceba que eu estou trocando, sempre umedecendo um pouquinho a esponja. Eu nunca trabalho com ela seca 100%, nem encharcada. Ela tem que estar levemente úmida. E venho aqui, ó, esponjando, espalhando, trazendo essas cores uma para cima da outra. Vou limpando no paninho. E também posso ir trocando as buchinhas, tá? Trabalhando com buchinhas limpas. Às vezes vai um pouquinho de excesso, daí vocês podem retirar com o pano o excesso de água. Agora eu vou voltar com um pouquinho de branco, a gente pode alternar, tá? Você pode tanto escurecer como clarear. Agora eu tô voltando com o branco aqui por cima, para ela ficar com esse efeito esponjado e não ficar o efeito de baixo. Se tiver algum gruminho, você tira, deixa ela bem lisa. Essa é uma técnica lisa, que ela não fica quase com textura, mas vocês também podem usar essa técnica com textura, tá? Eu tenho nos dois cursos, o médio e o grande, eu tenho a receita de uma textura leve, flexível e que não racha na tela. Então, eu tenho essa receita, vocês podem usar em qualquer técnica que vá textura. Vocês podem ainda agregar nessa textura materiais alternativos, como carvão, areia de construção, grossa, fina. Então, vocês podem usar a criatividade, misturar materiais ali dentro da textura, que vocês vão conseguir efeitos legais e vocês vão descobrindo aos poucos como isso vai acontecendo. Tô ainda esponjando o branco, né? Um pouquinho aqui por cima do escuro. Depois eu posso voltar com o escuro. Quanto mais você trabalha essa técnica, mais ela vai dar um efeito bonito, esponjado, diferente, que ninguém vai conseguir descobrir como foi feito. Então, quando você olha para a tela, você não descobre como ela foi feita, não dá a impressão de esponjado. É um diferencial e uma técnica que eu estou dando para vocês, porque eu acho que vocês são meus parceiros, vocês estão aqui curtindo, compartilhando, me dando audiência. Então, eu resolvi dar essa técnica incrível, maravilhosa para vocês, porque vocês me ajudam e eu também ajudo vocês. Continuo aqui batendo, trocando as buchinhas. Agora eu vou dar alguns jatinhos, olha, assim que eu fiz a base. Eu, por cima do marrom, eu coloquei um pouquinho de jatinhos de tinta branca. Vocês podem pintar a base de cinza e daí fazer esses jatos de tinta spray branca, tá? Pode ser qualquer marca, não precisa ter marca famosa. E quando vocês forem fazer esses jatinhos, vocês podem inclinar a tela, porque às vezes a tela vai respingar um pouquinho ali o spray e ela fica mais grosseira, tá? Então, vocês virem a tela e façam a aplicação do spray, que vai ficar mais legal. Agora, eu já vou começar a trabalhar com o dourado. Ele tá levemente misturado com o marrom ou o preto, tá? Um dessas duas cores vocês podem usar. Eu acho mais legal o marrom, que ela fica um pouquinho mais clara, mas o preto também fica interessante. Eu tô trabalhando essa daqui com a cor preta, tá? E a gente vai ali mesclando essas cores e agora eu já vou começar a mudar os movimentos, ó. Agora eu já vou começar a fazer movimentos circulares para que a gente possa ter um efeito diferente. Então, ele vai pegando por cima, porque até a tinta de baixo também já está seca, então ele vai dando um leve dourado ali. Não dá para aparecer bem, mas depois eu vou virar a tela e vocês vão perceber que tá bem dourada ali por cima desse preto. Venho trocando a buchinha e venho com esses movimentos circulares para eu conseguir fazer ela ficar bem mesclada com essas cores, com o dourado, com o
preto com marrom. Vocês podem usar várias cores aqui, tá? Eu gosto dela nos tons sóbrios. Eu acho que ela fica mais bonita. Agora eu vou esponjar um pouquinho de dourado nessa parte de cima aqui da tela. E depois já venho, ó, com um movimento circular, espalhando. Vocês vão ora apertando e hora que vocês querem fazer a transição dessas cores, vocês vão com a mão um pouquinho mais leve, que daí ela vai ficar mais legal. Vou acrescentar mais um pouquinho de dourado, então esse exercício da observação é bem legal, que a gente vai observando a tela e vendo aonde a gente vai passar mais. E às vezes eu volto na parte aqui do preto, porque eu quero deixar um pouquinho mais dourada e ela precisa já estar um pouquinho mais seca. Olha como ela fica legal, bonita. Mas eu ainda quero mais dourada. Vou colocar mais dourado. Essa cor, essa tinta Metal Color, ela já tem elasticidade. É uma tinta bem legal da gente usar. Ela não desbota. E fica muito bacana, tá? Vocês usarem a tinta Metal Color. É a que eu uso e é a que eu mais gosto. Agora eu vou pegar uma bucha maior e vou fazer movimentos circulares, mas percebo que não estou mais fazendo ele tão pequeno, estou fazendo ele um pouco mais longo, movimento circular mais longo, não tão pequenininho. E aí eu venho aqui, ó, também posso fazer movimentos de X com a bucha ou com a esponja, né, conforme vocês vão tendo os materiais aí, vocês podem usar. Essa bucha minha é uma esponja de pedaços de espuma, mas vocês podem usar também aquela bucha de cozinha, tá bom? Retire aquela parte verde, né, ou de outra cor, acho que tem azul também. Vocês podem usar aquela bucha também. Eu vou guardando as minhas e aí eu vou ter as buchinhas para usar. Olha que linda como ficou parecendo o dourado bem ali. Eu vou colocá-la na moldura e mostrar para vocês. Olha que técnica incrível que fica com esse dourado, o branco e o marrom.